Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou uma nova política de preços no combustível aqui no Brasil. Isso tem causado um certo alvoroço e nesse vídeo eu quero analisar com você de uma maneira bastante profunda, trazendo dados, trazendo fato, para que você possa formar a sua opinião a respeito dessa nova política comercial da Petrobras. Meu nome é Thiago Feitosa, está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, então se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. Bom, é o seguinte, se você não está em Nárnia, você está vendo a repercussão que rolou, porque na segunda-feira foi anunciado aí uma nova estratégia comercial. E aqui já é o primeiro ponto, né? Quando a Petrobras diz que adota uma nova estratégia comercial, a Petrobras não disse que está abandonando a paridade internacional de preços. Eu quero inclusive mostrar isso aqui para você. Mas antes de eu te mostrar, deixa eu trazer um pouco de contexto para você saber onde estávamos, onde chegamos e por que essa discussão de mudança de estratégia comercial ela é sim importante e nesse exato momento está causando efeitos positivos, tá? Mas eu quero expandir para que você perceba que esses efeitos positivos que nós estamos colhendo agora não são necessariamente dessa nova política, tá bom? Vamos lá, onde estávamos? O cenário era 2013, 2014, 2015, a gestão da Petrobras não foi positiva, tivemos muito problema com corrupção e ainda manipulação de preço ali nos combustíveis, a empresa se tornou uma das empresas mais endividadas do mundo. E aí, em 2016, o presidente Michel Temer elege coloca um novo presidente na empresa que aprova uma nova política de preços que ficou conhecida como PPI, que é a paridade com os preços internacionais. De modo que se o preço do barril do petróleo no mercado internacional sobe, isso vai impactar no preço aqui, vai subir a nossa gasolina, o nosso óleo diesel e tudo mais. Acontece que se sobe a gasolina e se sobe o diesel, vai impactar toda a nossa estrutura de distribuição e, portanto, tem um impacto muito forte na inflação. Para a nossa sociedade, a inflação, claro, é ruim. Então, quando sobe o preço do barril do petróleo lá no PPI, vai impactar a inflação e isso não é bom para a nossa economia. E aí quem critica esse modelo critica com base nesse argumento, que na minha leitura é um argumento que faz sentido. Agora, a gente precisa entender que o cenário que era lá em 2014, 2015, ele não existe mais. A empresa é uma empresa lucrativa, aliás, se tornou uma das empresas mais rentáveis do mundo nos últimos anos. E agora a promessa, inclusive promessa de campanha do presidente Lula era mudar essa PPI. Agora, na última segunda-feira, foi anunciado não a mudança da PPI, tá? Foi anunciado uma nova estratégia comercial. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, porque eu quero mostrar para você o que a Petrobras disse, o que o presidente da Petrobras disse em relação ao próprio PPI, o preço do barril do petróleo no mercado internacional, como ele está agora, e aí você vai entender por que a gasolina já caiu, o diesel caiu e o gás caiu, porque, veja, sim, é verdade que o preço da gasolina caiu, isso é positivo, ninguém está dizendo o contrário. E o fato de o preço da gasolina cair é tão bom, mas tão bom, que isso vai impactar para a queda da nossa inflação e, consequentemente, para a queda da taxa de juros, que é necessária, que eu tenho falado aqui nesse canal há algum tempo. Então, o preço da gasolina ter caído é bom, ok? Mas eu quero mostrar para você que o fato da gasolina cair tem pouco a ver com essa nova política estratégica que foi anunciada, tá bom? Quero apresentar aqui alguns dados e, inclusive, quero responder nesse vídeo também aquela história de que o Brasil é autossuficiente, portanto não deveria depender do preço do petróleo no mercado internacional. Vem comigo aqui, ó. Então, o que eu coloco na tela aqui para você é o anúncio feito pela Petrobras, tá? Petrobras aprova nova estratégia comercial de diesel e gasolina. E aí, esse comunicado vem informando para a gente qual seria, portanto, essa nova estratégia. Só que o fato é que se a gente lê esse comunicado, a gente percebe que não ficou claro qual que é essa nova estratégia. A Petrobras disse para a gente o seguinte, aqui embaixo, que tem 4 premissas para a formação do preço do combustível. Premissa número 1, preços competitivos por polo de venda. Não ficou claro o que é isso. A gente pode
deduzir que preço competitivo por polo de venda é considerando a concorrência local, considerando a estrutura logística que existe para levar combustível para o interior do Belém versus capital de São Paulo, por exemplo. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Ok, beleza. 2, participação ótima da Petrobras no mercado. O que é essa participação ótima? Existe sim uma metodologia para você calcular participação ótima de share de uma empresa, dado os seus custos, mas isso aqui não está claro, talvez a empresa até tenha essa metodologia e até divulgar isso aqui seria bem difícil da gente tecnicamente conseguir entender, mas eu quero dizer para você que participação ótima da Petrobras, existe uma metodologia que é capaz de medir dentro da empresa qual que é o market share ideal para ela, de forma que se ela tem um market share maior do que aquilo, o ganho marginal acaba não fazendo tanto sentido. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Agora, o terceiro, otimização dos seus ativos de refino. Conta aí pra gente o que seria essa otimização, né, Petrobras? Eu entendo que, e aí já vem uma argumentação que faz muito sentido. A gente pensa assim, a Petrobras ela tem que dar lucro. Sim, ela tem que dar lucro. Ponto final. Ah, mas ela é uma empresa estatal, não é para dar lucro. Não, se você pensa isso, está pensando errado e eu vou te explicar o porquê. Você quer que a Petrobras seja estatal? Ok. Você quer que a Petrobras tenha capacidade de refino para que a gente consiga refinar os nossos combustíveis aqui e não depender do mercado externo? Tá bom. Só que para a empresa investir em refino, ela precisa de dinheiro, meu caro, minha cara. E da onde ela vai tirar dinheiro? Ou ela tira dinheiro do lucro que ela produz enquanto empresa, ou ela tira dinheiro do seu imposto. Eu prefiro que ela tire dinheiro do lucro que ela produz. Então, quando ela diz otimização dos seus ativos de refino, vamos pensar que a nova política da Petrobras prevê mais investimentos na capacidade de refino. O que faz sentido, inclusive porque nesse momento a Petrobras tem caixa, tá? E não, eu não vou aqui discutir mérito se a gestão atual vai ter corrupção, se não vai, não é esse o jogo, tá? Você tire as suas conclusões a respeito disso. Eu vou te falar apenas da empresa e do cenário macro. E o último é rentabilidade de maneira sustentável. O que é rentabilidade de maneira sustentável? Algumas pessoas vão dizer que a Petrobras, por ser uma empresa de economia mista, deve servir ao povo e, portanto, rentabilidade de maneira sustentável é abrir mão do lucro. Só que, como eu disse para você, abrir mão do lucro não faz sentido. Mesmo que você queira que ela seja uma empresa 100% estatal, abrir mão do lucro não faz sentido, porque ela precisa, reitero, investir, se tornar uma empresa competitiva, aumentar a sua capacidade de extração, aumentar a sua capacidade de refino, e ela só faz isso com dinheiro, não tem como ser diferente. Então, se ela abre mão do lucro, o que na prática acontece é, ela vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para sustentar a própria empresa e ainda vai ter que tirar dinheiro aí dos seus impostos para investir em refino. Então, o que seria essa rentabilidade sustentável não está muito claro. Só que, nesse mesmo comunicado, a Petrobras diz o seguinte, olha lá, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse dos preços internos. Então, qual que vai ser a periodicidade desse reajuste? Você sabe? Eu também não sei, tá? E a Petrobras não falou. Então, ela não trouxe para a gente método e não trouxe para a gente período. Então, não ficou muito claro isso. Minha opinião, minha leitura, a Petrobras vai se esforçar para suavizar as flutuações dos preços no mercado internacional e, na minha leitura, se isso for bem feito, é positivo. Sabe por quê? Porque quando a gente está 100% pareado no preço internacional, a gente está sujeito a um certo cartel de petróleo. Não sei se você sabe, mas existe a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ora, se a Arábia Saudita resolver fechar a torneirinha de extração, ela diminui a sua oferta, diminui a oferta de petróleo no mundo, o preço sobe. Então a gente acaba ficando na mão dessa OPEP. Então, na minha leitura, do ponto de vista de equilíbrio, o equilíbrio seria não depender 100% do preço internacional, mas também não abrir mão disso. E aí eu vou agora ao encontro da fala do presidente da Petrobras, eu vou colocar aqui na tela, tá? Eu vou só pegar o fone para eu poder acompanhar, porque ele falou uma coisa interessante aqui, ponto positivo. Olha que diz
o presidente da Petrobras no anúncio. Deixa eu colocar aqui, ó. Antes da gente seguir, deixa eu só dar uma informação importante aqui para você. Se você segue o canal da T2, se você está estudando para uma das certificações de mercado financeiro que a gente tem aqui, que a gente ensina, talvez você saiba ou não que a prova da CPA 20 e da CEA sofrerão uma mudança agora em julho. Dia 1º de julho de 2023 vai ter uma mudança nessas duas provas. E se for o teu caso, se você estiver estudando ou for estudar, é legal que você saiba que mudança é essa. Para você saber disso, no dia 29 de maio de 2023 eu vou fazer uma live aqui mesmo no YouTube para falar sobre todas essas mudanças que ocorrerão nessas duas provas, tá? Eu quero convidar você para participar. Se inscreve nessa live, é uma live gratuita, vai ser aqui mesmo no YouTube, eu estou deixando o link aqui embaixo para eu poder te lembrar, tá? Então você clica, coloca lá o seu nome e e-mail, eu vou lembrar você de participar. Isso, claro, apenas se você estiver estudando para essas certificações. É legal que você compareça nessa live para você estar sempre com o material atualizado. E só mais uma informação, se por alguma razão você já é aluno ou aluna da T2 e tem dúvida a respeito desse assunto, não se preocupa. Lá na nossa plataforma de estudos, os cursos já estão atualizados. Esses materiais novos já estão lá, então não se preocupa. Mas, ainda que você esteja se preparando de outras formas, fica aqui o convite para você participar dessa live. O link está aqui embaixo. Agora sim, vamos seguir falando aí da Petrobras. Maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom. Sem se afastar absolutamente da referência internacional de preços. Essas são as palavras do presidente da Petrobras. E se de verdade a Petrobras fizer isso, ponto positivo. Olha, eu tenho uma referência internacional, e isso faz sentido, e eu posso usar a referência internacional no meu mercado, mas eu vou suavizar isso para o mercado doméstico. Ponto positivo, porque isso pode impactar, reitero, positivamente no preço da gasolina aí que você põe no teu carro, no preço do gás de cozinha que você usa aí para fazer o seu arroz e feijão de cada dia. Isso impacta na inflação, isso diminui taxa de juros. Ponto positivo até aqui. Agora, nesse mesmo anúncio, a Petrobras anunciou a redução no preço de combustíveis e, obviamente, a gente tem que comemorar. Mas a gente precisa entender o seguinte, essa redução que foi anunciada agora pela Petrobras, ela está relacionada com essa nova política? O que eu vou mostrar aqui para você, você vai perceber que não é bem assim, tá? Olha só, eu vou colocar aqui na tela gráfico para a gente ir construindo junto, tá? Então, olha só, o que você está vendo aqui é o preço da cotação da ação, mas para esse vídeo é o que menos importa. Eu vou colocar aqui, ó, o preço do barril do petróleo, tá? E aí a gente vai olhar, vou tirar aqui os percentuais. Isso que você está vendo na tela é o gráfico com a cotação do barril de petróleo. Aqui nessa coluna você vê o preço dele em dólar. Então, por exemplo, nesse pico máximo aqui, ó, estava 128 dólares. Só que o que eu vou fazer? Eu vou trocar a moeda. Onde está dólar, eu vou colocar a real para ficar melhor a nossa referência. Sabe por quê? Porque o dólar também caiu nos últimos meses. Então, olha só. Esse aqui é o pico máximo recente em dólar. Aliás, acho que esse é o pico histórico dele, né? A gente nunca teve um preço tão alto assim. Esse é o pico histórico. Então, o barril do petróleo cotado em reais, ele sai do seu pico máximo em reais nesse dia, que é o dia 9 de março de 2022, tá? Ele sai de R$ 669 reais e hoje está custando R$ 379 reais. Então, se eu pego o máximo, eu tenho aqui, ó, uma queda de 44% no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Isso não tem a ver com a política da Petrobras, isso tem a ver com o mercado internacional. Se ela estava adotando, e se estava adotando o PPI até pouco tempo atrás, e se agora, segundo as palavras do presidente da Petrobras, ela não está abandonando a referência, natural e esperado que o preço caísse agora, tá bom? E aí, a gente pode até expandir, vamos olhar só 2023, tá bom? Vamos olhar só 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro aqui, ó. Vou pegar aqui a régua de novo, de 2 de janeiro para cá, cadê você? Que teve uma queda aqui, ó, de 16% no preço do barril do petróleo cotado em reais. Isso porque
reitero, o barril do petróleo caiu muito, voltando lá para dólar. Deixa eu tirar aqui, ó, deixa eu colocar o USD. Voltando para dólares, ele sai de 128 dólares e vai para 76 dólares, tá? Só que tem mais coisas que a gente precisa olhar. Eu quero olhar aqui com você a cotação do próprio dólar em relação ao real. O próprio dólar em relação ao real está caindo. Então, mais uma vez, se o barril do petróleo em dólar está caindo e se o preço do dólar em relação ao real está caindo, claro, o preço desse produto em real vai cair muito mais. Então, essa queda que foi anunciada agora, que eu não estou discutindo o mérito, se é boa ou ruim, é positiva, tá? Só para que fique claro que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender as coisas. Essa queda é positiva. A gente tem que comemorar. Ela faz efeito no meu bolso e no seu, e vai fazer na inflação, e vai fazer na taxa de juros. Vai. Mas essa queda não está relacionada com esse anúncio de segunda-feira agora, tá? Ah, Thiago, mas o dólar está caindo por causa do governo, porque esse governo é maravilhoso. Calma que não é bem assim, meu nobre gafanhoto. Olha só, eu vou colocar aqui na tela um outro dado que mostra a cotação do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo. Olha o que a gente tem aqui. Ele também está caindo, ou seja, a gente pode, claro, fazer sempre um exercício de boa vontade com o governo, e eu gosto de fazer exercícios de boa vontade com o governo, seja ele qual for. Entender, por exemplo, que o ministro Haddad está se esforçando aí para aprovar o novo arcabouço fiscal, que o Banco Central tem segurado a taxa de juros, apesar do governo não gostar muito, isso contribui sim para a queda da taxa de juros. A gente pode olhar que aqui no Brasil, algumas circunstâncias são positivas para a queda do preço do dólar e, portanto, o dólar está caindo, aí está num preço bastante razoável agora. Mas a gente não pode olhar o mundo. O dólar está caindo também porque ele está caindo no mundo. Então é uma perda de poder de compra do dólar e não necessariamente um fortalecimento do real apenas. Como você pode ver na tela, o dólar saiu da sua máxima e já caiu 10% em relação às 6 principais moedas do mundo. Então, o que eu quero trazer até aqui, reitero, a Petrobras, não vai abandonar completamente a política de preço. Na minha leitura, ela deve suavizar flutuações de mercado, o que, para mim, minha opinião aqui é isso. Isso faz muito sentido, tá? Se for bem feito. E reitero, não vou ficar aqui discutindo possibilidade de corrupção, isso é outro rolê, isso é uma outra história. Estou analisando a empresa, estou analisando os dados. E para a gente fechar isso, eu quero trazer um outro dado que é fornecido pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, só para a gente ir lá naquele assunto que todo dia tem gente que fala: ah, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo, a gente não deveria ficar exposto ao dólar e etc, etc. Então, essa história não é tão verdade assim. É verdade que o Brasil é autossuficiente em petróleo? Sim, é verdade. A gente extrai petróleo suficiente para que toda a nossa sociedade consiga viver com ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você chega lá no posto de gasolina, leva teu carro e fala assim: ô, frentista, coloca R$100 aí de petróleo cru. Você faz isso? Não, né? Eu também não. O que eu quero dizer é que apesar do Brasil não ser autossuficiente em petróleo, nós não somos autossuficientes em derivados de petróleo. Então, a gente precisa importar derivados de petróleo. Gasolina, óleo diesel e etc. E eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: não, mas isso é por causa do governo A, isso é por causa do governo B, porque o Bolsonaro, porque o Lula... Tira a paixão, tá? E vamos com a razão, beleza? Vamos entender o que de fato a gente tem de número, o que os números mostram. Será que é só culpa do Bolsonaro que a gente precisa importar? Ou será que é só culpa do Lula? Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, na Agência Nacional de Petróleo, tá? Tem uma planilha que eles disponibilizam que eu já baixei aqui. Essa planilha, vou colocar aqui na tela, traz exatamente o histórico de tudo que a gente exporta e importa em relação a petróleo e seus derivados, beleza? E tem aqui até de 2000. Eu sei que assim eu vou conseguir satisfazer aquela necessidade que algumas pessoas têm de criticar o político A e o político B, porque tem dados desde 2000 aqui, né?
Então tem Lula 1, Lula 2, Dilma, Dilma 2, FHC, Bolsonaro, tá todo mundo aqui nesse rolo. Porque eu quero que você entenda que essa análise não tem nada a ver com o PT ou com o PSL ou com o raio que o parta. Essa análise tem a ver com os dados, beleza? Então olha lá, o que essa planilha traz? Tudo, tá? De exportação, importação. Para a gente ser objetivo no vídeo, deixa eu diminuir aqui só para eu achar, depois eu aumento aqui para você. Para a gente ser objetivo no vídeo, planilha elaborada pela ANP, tá? A gente vai a alguns pontos, ó, importação de petróleo, isso nosso mercado importando petróleo, desde o ano de 2000 até agora, tá aqui, como você pode ver, a gente importa petróleo para um caramba. Isso tem a ver com a qualidade do petróleo. O tipo de petróleo que a Petrobras extrai, ele é bom para determinados produtos, mas não tão bom para outros. Então é normal, a Petrobras ela extrai, exporta, importa, isso é normal e é assim que tem que ser, tá? Vamos descer um pouquinho mais? Ele fala aqui sobre produção, sobre o dispêndio com importação, ou seja, o quanto gastou para importar petróleo. Mas eu não vou em petróleo, tá? Eu quero falar de derivados. Ó, aqui tem a exportação. Todos os anos a gente tem aqui exportação. Receita com exportação. Aqui, ó, importação de derivados de petróleo. O que a gente vai fazer? Eu vou filtrar aqui, ó. Eu vou colocar, aqui tem dois. Olha que beleza. Já coloquei aqui gasolina e óleo diesel. O que você pode ver é que desde o ano 2000, sem exceção, a gente importa gasolina e óleo diesel para cá. Se a gente importa, significa que a gente não consegue produzir o suficiente para a gente consumir aqui. Em todos os anos, desde 2000 para cá. Então, reitero, tira a paixão política dessa sua análise e olha os fatos. Você pode gostar mais do político A, pode gostar mais do político B, tá tudo bem, tá? Mas na hora de analisar, vai um pouco além, sai dessa superfície, sai dessa coisa rasa e olha para os dados. Então sim, a gente importa dados, importa gasolina, a gente importa diesel, e aqui ó, tem todos os produtos, tá? Querosene de aviação, solvente, parafina, tudo que você imaginar tem. E a gente também exporta, veja você. E aqui ele vai falar sobre o quanto a gente gasta de exportação, tá? De importação, perdão, ó. Embaixo, ó, dispêndio médio mensal de importação. Ah, vamos ver isso aqui em gráfico, tá? Ó, esse aqui é o gráfico que mostra o histórico de importação. Deixa eu tentar deixar de um jeito onde você consiga enxergar aqui, ó. Todos os anos, todos os meses tem importação de derivados de petróleo. Aqui a gente tem as suas respectivas exportações, também de derivados de petróleo. Então, esse gráfico, que reitero, caso você queira acessar ele, eu vou até fechar aqui, tirar ele daqui, tá? Você vem aqui, ó, eu vou até dar um passo atrás, ó, vai no Google e digita ó, importação de gasolina ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Você vai achar o primeiro link, tá? Nesse primeiro link você vai clicar aqui, você vai chegar exatamente onde eu estava, importação e exportação, e aí você vai clicar aqui para baixar essa mesma planilha e fazer aí as suas pesquisas. Quais são os impactos disso a partir de agora? Então, o que eu quis demonstrar é, sim, a Petrobras trouxe uma nova política comercial, segundo palavras do presidente da Petrobras, sem perder a referência internacional, o que me parece minimamente razoável. Aliás, é exatamente por isso que no dia do anúncio, as ações da Petrobras subiram mais de 3%, tá? A gente não fica necessariamente na mão da OPEP em relação a preços, mas a gente também não abandona a ideia de que a empresa precisa sim ser lucrativa para investir e aumentar sua capacidade de produção e refino. Essa é a primeira coisa. Demonstrei para você que a queda atual, que eu vou falar pela quinta vez, que é positiva, ninguém está dizendo que não é. A queda atual é positiva, mas apesar de ser positiva, não está muito relacionado com esse anúncio. Está relacionado com o contexto macroeconômico, tá? O produto caiu no mundo. Ora, se não caísse aqui seria sacanagem, certo? Então, é importante a gente ter essa leitura. E também mostrei para você que apesar de a Petrobras ser uma empresa muito estratégica, muito importante, com a capacidade produtiva muito grande, nós não temos capacidade de refino suficiente para a gente não depender do mercado internacional. E mostrei que não é de agora.
Mostrei que não tem nada a ver com o Bolsonaro, que não tem nada a ver com o Temer, que não tem nada a ver com a Dilma, que não tem a ver com o Lula, nem com o FHC. Esse é o nosso histórico. E é assim que funciona o comércio internacional. E tá tudo bem, beleza? Quais são as consequências disso? Impacto positivo na inflação, consequentemente impacto positivo na nossa taxa de juros, o que dá margem para a redução da taxa de juros nas próximas reuniões. E isso, no curto prazo, sem sombra de dúvida, é bom para a nossa economia. Agora, e no médio prazo, no longo prazo? Honestamente, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. Pode ser que isso traga bons frutos no médio e no longo prazo, tá? Porque a gente consegue desenvolver a nossa economia e de repente a Petrobras investe, aumenta sua capacidade de produção. Ou pode ser que o cenário internacional se reverta, não seja tão favorável quanto está agora, e aí, se sobe petróleo, se sobe dólar, a Petrobras não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Eu, honestamente, quero ser otimista e assistir as cenas dos próximos capítulos, torcendo para que tudo dê certo, porque afinal de contas, independente de quem está no governo, eu moro no Brasil e torço para que esse país dê certo. Conta aqui para mim no vídeo o que você achou dessa análise, se ela fez sentido, o que você achou dessa mudança de política comercial e vamos sair da superfície. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com mais pessoas, a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.